Porque nós, divinas femininas, não conseguimos mais entrar em outro relacionamento desde quando a gente encontrou a nossa chama gêmea? Eu sou a Beatriz Barbie, dê um like neste vídeo e se inscreva no canal. Por que nós não conseguimos mais namorar como a gente namorava antes de encontrar a nossa chama gêmea? Porque, gente, uma das explicações é que se a gente consegue namorar normalmente como era antes dessa conexão, antes de encontrar a sua chama gêmea, a nossa chama gêmea, então não existiria dinâmica, não existiria conexão espiritual. Então, se eu posso viver uma vida comum como eu vivia antes e o divino masculino também pode, então é como se fosse uma pessoa que você conheceu, namorou, e algumas pessoas nem namoraram, e ele não quer, então ele continua rodando a roda de Sansara lá e eu continuaria rodando a roda de Sansara aqui. Então aonde que isso vira dinâmica? Por que existe essa dinâmica? A dinâmica existe para um propósito espiritual, para a gente ascensionarmos, tanto curarmos a nós mesmos, a dupla, né? Eu com a minha chama gêmea, quanto curar os antepassados nossos da dupla e também para elevar a vibração planetária. Então a gente se unindo com a nossa chama, a gente vai impactar milhares de pessoas. Então a gente vai fazer as consciências se expandirem de pessoas que nem estão em dinâmica de chama gêmea, né? Então, se a divina feminina pode continuar na roda de Sansara, se é permitido isso pela espiritualidade, então não existe dinâmica, não existe essa conexão forte. Essa conexão forte já é esse amor que a gente tem por eles, já significa que você não consegue mais deixar de pensar nesse homem, não consegue mais deixar de pensar na sua contraparte. É o dia inteiro pensando, porque se fosse só os karmas, a gente largaria disso. Quem que ia suportar, né? E aí existe o amor e os karmas a serem resolvidos, né? E o nosso DM por um tempo foge do sentimento, do amor verdadeiro, mas é também pelo propósito da dinâmica. Então a divina feminina fica presa enquanto o divino masculino roda a roda de Sansara, e a gente vai passando essa consciência para eles até despertá-los, e aí sim você se limpou, você ressignificou os karmas que você mesmo aprontou em vidas passadas com ele. Então como que ele ainda não tem essa consciência e você tem, e você vai deixar isso parado, estagnado? Então se Deus permitisse, né, que você rodasse a roda de Sansara, quem que ia fazer essa missão? Quem que ia cumprir esse propósito? Porque quando você vê o que é viver uma dinâmica de chama gêmea, realmente, gente, não é nada fácil. É complexo. Então a gente não escolheu por livre escolha nesta vida, mas a gente escolheu antes desta vida. A gente veio sem lembrar, porque a gente ainda tem o véu do esquecimento, mas a gente já nasceu nesta vida, nesta encarnação, chamada encarnação de chama gêmea. Então a gente só vai lembrar o que é ser uma chama gêmea a hora que a gente entra na conexão, que a gente vai vivendo isso, mesmo que a gente não lembre do contrato. Então a gente entra na conexão e uma hora você vai lembrar dessa conexão, deste contrato que você fez. A gente só não lembra porque tem ainda o véu do esquecimento, mas o véu do esquecimento está caindo. Não vai ter mais o véu do esquecimento para ninguém, para toda a humanidade vai cair, né? Então todos vão se lembrar de como viveram antes, de toda a bagaça que arrumaram no passado, porque não é só nós, chamas gêmeas, que estamos passando por karmas, ressignificando, mas a vantagem enorme, gente, que a gente tem de estarmos vivenciando esse processo sagrado, que é essa conexão de chama gêmeas, é que com a dinâmica de chama gêmea, a gente dá saltos quânticos. É um acelerador quântico. Então é a grande e a melhor oportunidade para ascensionarmos
e não ficarmos mais em terceira dimensão. E a gente só ascensiona com o nosso gêmeo, despertando o nosso gêmeo, não sozinha mais nesse corpo. É a ascensão de uma alma. Então a sua alma está em 2 corpos, neste que você está me vendo e no outro. Essa é a consciência que temos que ter. Sem essa consciência, a gente fica criticando o gêmeo, achando ruim que ele está em outros relacionamentos, porque você ainda não entendeu. E você tenta entrar também, fazer igual a ele, e aí você espelha o que para ele? Que você está vibrando na luxúria, você ainda está carente, você ainda está com dependências emocionais. Então tem que espelhar o que você quer que ele deixe de ser. Então você vai ser para ter o seu gêmeo igual a você, né? Então se a gente conseguisse rodar a roda de Sansara, não existiria dinâmica, não existiria propósito nenhum. Aí a gente estaria vivendo um relacionamento comum, né? Despertas ou não, mas não estaria numa dinâmica de chama gêmea. Fez sentido para você? Você ainda tem desejo de continuar na vida de terceira dimensão, de rodar na roda de Sansara? Conta para mim o que você tem sentido, o que você tem passado na sua dinâmica de chama gêmea.